Hoje eu trago um dos assuntos que é mais pedido aqui no canal por vocês, na verdade mais famoso, né? Que é sobre enxoval de casamento, enxoval de casa nova. E hoje, minhas amigas, eu vou mostrar a vocês alguns dos itens que eu mais tenho usado aqui em casa, na cozinha, no meu dia a dia. Pra quem não sabe, eu sou uma recém-casada e eu montei o meu enxoval do zero, literalmente do zero. Eu comecei ele, eu nem conheci o meu esposo ainda. Eu comecei em 2021 a comprar o meu enxoval, fui comprando aos pouquinhos, cada mês eu comprava alguns itens, teve meses que eu comprava um item só e ia guardando. Eu morava na casa dos meus pais, né? E eu lembro que o meu quarto ficou cheio de caixas. O quarto dos meus pais também ficaram cheio de caixas em cima do guarda-roupa, enfim. E foi muito bom pra mim essa fase, mesmo eu não sabendo quando eu ia casar. Eu comecei o meu enxoval e eu digo pra vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. E é por isso que hoje eu incentivo tanto vocês a começarem a fazer o enxoval, mesmo se vocês não têm namorado, noivo, enfim. Mesmo se vocês também não souberem quando vocês vão casar. Mas só iniciem, gente. Iniciem, porque lá na frente, quando o tempo for passando, né? Quando chegar o tempo de você casar, você vai olhar para trás e vai ver quantas coisas vocês já vão ter para a casinha de vocês. E economiza demais. Nossa, gente, economiza muito. Principalmente para você que vai fazer festa de casamento, ou até mesmo você que não vai fazer festa, né? Vai ter uma casa, vai construir, vai alugar, enfim. É uma economia e tanto. Então eu super recomendo que você comece hoje o seu enxoval. Ai, Su, mas eu não tenho dinheiro, não tenho muito dinheiro, não vou conseguir comprar muitas coisas hoje. Vai ali na lojinha do 10, se aí você tiver, na internet. Gente, o meu enxoval, 98% eu fiz todo pela internet. E foi exatamente do jeitinho que eu imaginei, que eu queria ter o meu enxoval, todo neutro, nada muito chamativo, que é assim, vai de cada pessoa, né? Eu já gosto mais do neutro. E eu consegui fazer tudo. E eu digo, gente, que esse enxoval, quem me deu foi Deus. Deus que me deu o meu enxoval, porque eu lembro de cada etapa, de cada mês, de cada sensação que eu sentia quando eu recebia lá na casa dos meus pais uma caixinha de um item para minha casa, eu abrindo, sabe, agradecendo ao Senhor por cada caixa, por cada compra. E foi Ele quem me deu tudo que eu tenho hoje, gente. Foi Deus que me deu. Então, antes mesmo de você começar a fazer seu enxoval, ore, entregue esse processo para Deus, entregue essa fase para Deus, entregue suas finanças para Deus. E eu creio que assim como Ele fez comigo, Ele também vai fazer com você e ainda melhor. Eu profetizo isso na sua vida. Como eu falei com vocês, eu fiz o meu enxoval sozinha, né? Do zero. Então, nesses anos todos que eu fiquei fazendo o meu enxoval sozinha, eu adquiri muitos conhecimentos e eu tenho muitas dicas para passar para vocês. Para você que já começou o enxoval, mas ainda está perdida, ou para você que quer começar um enxoval, eu vou deixar aqui no box de informações o link do meu e-book que tem uma lista de enxoval. Eu preparei esse e-book com muito carinho para vocês. Eu preparei essa lista de enxoval, eu mesma montei essa lista de acordo com as minhas experiências, que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. É uma lista básica, mas essencial para você começar a sua vida de casada ou para você começar a sua vida sozinha, né? Caso você for morar sozinha, se for o seu caso. Eu reuni todas as minhas dicas, tudo que eu fiz, passo a passo, de cada passo que eu dei, para poder chegar aonde eu cheguei e casar já com quase tudo dentro de casa, pelo menos o básico, eu consegui comprar aos pouquinhos. Eu torno a falar, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Começar o meu enxoval antes mesmo de casar, antes mesmo de conhecer o meu esposo. Eu vou deixar o link aqui no box de informações e também no comentário fixado para você. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. E hoje eu vou compartilhar com você 10 itens do meu enxoval, 10 acertos do meu enxoval. Esses itens são aqueles itens que eu uso todos os dias. Minha amiga, sério, são muito úteis na cozinha, pelo menos faz muito sentido por aqui na minha casa, com a minha rotina, né, com o meu esposo. E são itens que eu não me arrependo de ter comprado.
compraria com certeza de novo, porque são itens maravilhosos, tanto pela qualidade quanto pela função deles, né? Todos esses itens são da cozinha, mas se você gostar desse vídeo, se você quiser, eu posso trazer mais e mais, parte 2, parte 3 desse vídeo aqui, trazendo itens e mais itens que fazem sentido pra mim na minha rotina, e eu indico pra você também, porque são itens assim, eu arrisco dizer que toda dona de casa deveria ter em casa, sabe? Porque facilita muito no dia a dia. Então vamos lá, minhas amigas. Eu não vou ranquear, tipo, do melhor para o pior, não. Porque todos eles são maravilhosos. Todos eles eu uso bastante no dia a dia. O primeiro item eu já vou começar mostrando essa belezura, minhas amigas. Kit de bowls de inox da Electrolux. Eu vou ir deixando o link, tá? Pra vocês aí, pra quem quiser adquirir, ver com mais detalhes, ver o preço, tá bom? Vou deixando aí o link pra vocês. Mas, gente, sério, é um dos meus itens favoritos da cozinha. Inclusive, eu tô usando um, que é esse pequeno aqui, ó, que tem alho aqui dentro. Eu coloquei um pouquinho de água com alho descascado já, sabe? E aí me facilita muito, eu deixo na geladeira e eu só vou pegando conforme eu vou cozinhando, né? E aí ele tem 2 tamanhos a mais, que é o médio e esse grandão. Isso aqui, gente, eu uso todos os dias, sem exceção, assim. Não tem um dia que eu não use na cozinha, sabe? Se bem que por agora eu quase não tô usando porque eu estou preparando mais marmitas, né? Comidas prontas pra semana. Mas assim, é um item que eu sempre tô usando na cozinha e é maravilhoso. Eu vou pegar um aqui para vocês verem com mais detalhes. Espera aí. E uma das coisas que eu gosto é essa tampa que ele tem, que é muito boa, veda muito bem, gente. Ele é de inox, né? Tem aqui a logo da Electrolux. E eu tenho um cuidado com eles, que é, eu não uso colher normal, sabe? Pra usar, pra mexer, no caso aqui dentro. Eu uso aquelas colheres de madeira ou colher de silicone, porque isso evita arranhar aqui dentro. Claro, pode acontecer de arranhar e tá tudo bem, né? Tem vida na casa, vai ter coisas arranhadas, vai ter coisas assim desse tipo. Mas sempre que eu posso, eu tô evitando mexer com colheres normais, sabe? Aquelas colheres normais que a gente usa no dia a dia para comer, eu evito porque já aconteceu de arranhar. Inclusive esse aqui tá um pouquinho arranhado, mas eu tenho esse cuidado a mais de sempre estar mexendo com uma colher de pau, de madeira ou colher de silicone. Fica até de dica para vocês. Mas ele é maravilhoso, gente, esse kit. Ó, vem a tampa. Eu só tampar assim, ó. Colocar na geladeira ou deixar do lado de fora, dependendo do preparo, enfim. Maravilhoso, é um item que eu super indico para você ter no seu enxoval. Um outro item também, que assim, gente, não, sério, não dá. Isso aqui é um abridor de latas, mas é nível hard, sabe? Olha, quem inventou isso aqui tá de parabéns. Você abre, encaixa na beirada da lata, ele trava e aí você só gira aqui, ó. E ele vai abrindo sozinho, minhas amigas. A lata, assim, lata de milho, lata de leite condensado, enfim. E ele é maravilhoso porque ele é bem resistente, tá vendo? Existem vários modelos no mercado, mas eu gostei mais desse aqui, que ele tem inox e todo preto, que a maior parte do meu enxoval tem esses detalhes, né, de inox, preto, transparente, enfim. E eu gostei bastante dele, uso muito, muito, isso aqui me facilita e me salva tanto, que vocês não fazem ideia, maravilhoso. Eu não poderia deixar de colocar ele aqui nessa lista também. Uma coisa que eu prezava, assim, em ter na minha casa, minha futura casa, né, quando eu estava fazendo meu enxoval, era kits de potes, sabe? Só que eu, particularmente, eu não queria ter muitos potes de plástico, e sim potes de vidro, esses potes, né, bowls de inox, eu dava mais preferência para isso. Porém, eu queria ter especificamente esse kit aqui da Electrolux. Gente, isso aqui é maravilhoso. Inclusive, eu queria tanto ele, eu sabia que eu ia usar muito, que eu comprei 2 kits desse. Eu coloquei um aqui, eu trouxe só um aqui pra vocês, pra mostrar a vocês, mas eu tenho outro, que inclusive tá no uso. Esse aqui, ó, pequenininho, também tá no uso, ó. Eu coloquei a chia aqui dentro e são muito úteis na cozinha, gente. Isso aqui é maravilhoso, é um kit, ó, que vem com 4 tamanhos, esse grandão, esse médio, esse menor e o piquititinho que eu acho uma gracinha. E eles são herméticos, tá? A tampa, ó, fecha, veda muito bem, ó.
Ele tem tipo uma borracha aqui mais resistente, sabe? Assim, ó. Encaixa aqui, ó. Você aperta um pouquinho e, ó, vedadinho, fechadinho. Aqui, ó, ele tem tipo que datas para você marcar a data do alimento, para caso ele passe da validade e você saber. Mas dá pra você, ó, especificar aqui. Eu confesso que esse aqui eu quase não uso, porque tudo que eu coloco aqui dentro, eu consumo rápido, né? Geralmente é preparos já prontos, ou tipo pimentão, um pedaço de cebola abertos. Eu pego esse potinho e coloco na geladeira para o pimentão, a cebola não ficar exposto, né? Assim na geladeira. São ótimos. Gente, isso aqui eu não me arrependo nem um pouco, principalmente de ter comprado 2 kits, porque eu uso muito. Eu não tenho problema de ter itens repetidos no meu enxoval. Inclusive eu amo. Então por isso que eu peguei logo 2. E ainda bem que eu peguei 2. Gente, parecia que eu tava adivinhando já que eu ia usar muito, porque realmente é um dos itens que eu mais uso também na cozinha. Todos os dias eu tô pegando um potinho desse para colocar um alimento, alguma coisa dentro. Inclusive, ó, até alimentos que não vai à geladeira. Esse aqui eu coloquei a chia e fica do lado de fora. Perfeito. Perfeito. Eu sou apaixonada por kits. E olha isso aqui. Não, isso aqui eu nem preciso dizer, né? Porque eu sempre tô usando com vocês aqui nos vlogs, quando eu gravo pra vocês. Kit de assadeiras da Tramontina, de, assim, antiaderente. Nossa, gente, olha, não dá, juro. A melhor coisa que eu fiz foi pegar essas assadeiras que não gruda, sabe? Dificilmente eu uso algo aqui no fundo, um óleo, uma manteiga pra untar. Eu me arrisco a dizer que eu nunca usei desde quando eu comprei, desde quando eu comecei a usar, né, no meu dia a dia. Eu me arrisco a dizer, mas lembrando que eu posso errar porque eu sou péssima de memória. Mas assim, eu sempre tô usando para fazer bolos, não preciso untar, para fazer outros preparos também de comidas salgadas, não uso. No máximo, assim, eu uso por cima, um pouquinho de azeite no alimento e tudo mais, mas fora isso, gente, maravilhoso. Esse aqui, ele tem 3 tamanhos, que é esse piquitito aqui, ó, pequenininho, uma gracinha. Aí vem o médio, tamanho médio. Eu achei os tamanhos deles muito bons, porque a gente usa muito, né? Para cada preparo você vai ter ali um tamanho específico, é muito bom. E tem esse grandão, olha, para fazer um frango assado, um empadão. Perfeito, gente. E o revestimento dele é muito bom mesmo. Esse aqui também eu tenho um cuidado específico, principalmente quando eu vou fazer bolos. Quando o bolo tá aqui, geralmente eu deixo ele aqui mesmo depois de assado. Então, a gente parte com o bolo aqui. Só que ele é revestido, né? Então, você tem que ter um cuidado para não riscar com faca e tudo mais. Então, todas as vezes que eu faço o bolo, eu não parto o bolo com faca. Eu venho com espátula mesmo, aquelas espátulas de silicone, e pressiono e vou fazendo os cortes. Dessa forma, eu evito riscar, né? Claro que acontece, como eu falei, mas eu evito ao máximo. Sempre que eu posso, eu tô evitando, para poder ele durar mais, né? Para conservar mais os itens na cozinha. São perfeitos, minhas amigas. Eu amo. Kitzinho maravilhoso. Meu xodózinho. Esse aqui, sem dúvidas, também foi outro acerto do meu enxoval. Bowls de vidro. Eu sou apaixonada por bowls. Ter bowls na cozinha, a dona de casa precisa. Deixa eu até tomar um cuidado a mais aqui, né? Esse aqui é um kit da Marinex. Bowls de vidro. E eles são, ó, texturizados. Tem esse detalhe de pétalas, sabe? Que eu achei muito lindo. Inclusive, foi por isso que eu comprei. Eu achei bem delicado, bem assim a minha cara. E aí vem 3 tamanhos, ó. O pequenininho, que eu acho uma gracinha. Esse médio. E o grandão. Nossa, amigas, isso aqui também eu uso muito no meu dia a dia. Esse aqui geralmente eu gosto de usar para mexer bolos. Esse aqui para colocar algum preparo, uma maionese já pronta para servir. Eu uso também na mesa posta, né? Quando eu faço. É muito versátil, dá para você usar de várias formas na cozinha. Nossa, maravilhoso. Por isso que eu gosto muito de bowls. Ter bowls na cozinha são ótimos. Tanto de inox, quanto de vidro, quanto de porcelana também. São maravilhosos, perfeitos.
Aí tudo aqui é meu xodó, eu vou falar, tudo é meu xodózinho. Como eu falei com vocês, o meu enxoval foi Deus que me deu, né? E todas as vezes quando eu olho para alguns itens, para todos na verdade, né? E paro para refletir, eu vejo a mão de Deus, realmente. Porque, gente, parece coisa boba. Mas para mim era importante ter copos de cristal em casa para eu usar. Tanto é que isso aqui eu não deixo para usar com visita, gente. Eu uso todo o meu enxoval, eu uso na minha casa comigo e com meu esposo no dia a dia também. Eu não tenho isso de guardar para um dia especial e tudo mais. Porque talvez esse dia especial não chegue, né? Até porque a gente não sabe quando a gente vai partir. Então talvez a gente fique guardando algo para usar quando tal coisa e talvez a gente não vai estar mais vivos, né? Ou vai, enfim, acontecer alguma coisa, não que eu esteja desejando isso, mas é a realidade, é a vida. Então eu uso esses copos de cristais no meu dia a dia de cristal, no meu dia a dia com meu esposo. E eu lembro, gente, que esse copo aqui, ele ficou por muito tempo no meu carrinho da Shopee. E eu sempre falava com o Senhor, eu quero muito ter esse kit. Ele ficou lá no meu carrinho, até que apareceu um trabalho com a Shopee, uma parceria que nós fizemos, e aí me veio a oportunidade de pegar esses copos. Então assim, gente, por isso que eu digo, cada item foi Deus que me deu, cada item tem uma história especial. E esses copos são maravilhosos, eles são de cristal, né, como eu falei, e eles são bem fininhos, muito delicados. Tanto é quando eu vou lavar eles, eu tenho um pouquinho mais de cuidado, porque eles são bem fininhos, né? Olha, gente, que graça! Eles são perfeitos, perfeitos. Tem a taça desse mesmo modelo, a taça não, eu aprendi com vocês que é taça, sem o R. E eu sempre falei taças, mas enfim, existe a taça desse copo aqui, e é lindo, gente, é a coisa mais linda. Na verdade, essa linha completa é maravilhosa, e eu amo demais. Isso aqui eu uso muito também no meu dia a dia, para tomar água, vitamina, sucos, enfim, perfeitos. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui são os meus copos favoritos. Eu tenho outros também que eu também uso muito, mas esses aqui, sem dúvidas, são os meus favoritos. E eu não poderia deixar de colocar esse item aqui. Pois é, minhas amigas, uma chaleira da dona Electrolux. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou apaixonada por Electrolux, e de verdade, eu sou. Gente, essa chaleira foi tudo muito bem pensado, tá? Quando eu fiz o meu enxoval, foi assim, tudo muito bem calculado, pensado, pesquisei muito também. E eu amei essa linha, eu esqueci o nome dessa linha agora, mas é uma linha de elétrons portáteis, né, que fala da Electrolux, que eles são de inox e com detalhes preto ou cinza. E eu olhava essas fotos e eu pensava, eu quero ter esse kit, essas linhas na minha casa, na minha cozinha, entendeu? E tá aqui, minhas amigas, uma delas, dos itens, né, dessa linha é essa chaleira que eu uso demais. Diariamente eu estou usando essa belezura aqui. E ela é maravilhosa, gente. Ela tem um medidor aqui, ó, nível de água. Ela liga aqui e acende a luzinha aqui. Quando ela ferve a água, ela desliga sozinha. Aí você aperta aqui, ó, a tampa abre. Aí aqui dentro, bem aqui nesse biquinho na parte de dentro, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem um filtrozinho. Caso você for fazer chá, né, eu acredito, mas eu nunca usei esse filtrozinho, mas eu deixo ele aqui. Mas caso você for fazer chá, dá pra você usar também. Aí pra fechar, ó, só fazer uma pressão que ela já fecha. E é maravilhosa. Ela tem a base, né? A base aqui que você encaixa. Essa base aqui. Aí você encaixa ela aqui e liga na tomada. Maravilhosa. Nossa, perfeita, gente. É algo assim que adianta muito a nossa vida na cozinha. Uso pra fazer café. Uso para fazer refeições também, água fervendo, já jogo ali. Isso aqui eu acho que toda dona de casa deveria ter em casa, porque é um adianto na nossa vida. Outro item também são as minhas tábuas. Eu acho que se chama PVC, esse material, sabe, mais resistente. É plástico, mas é aquele plástico mais resistente. Eu escolhi ter só duas e foi uma decisão muito boa. Eu tento separar elas, eu sei que tem que ter tábua para isso, para aquilo e tudo mais, só que
Eu uso aqui no dia a dia conforme vai dando. Geralmente eu uso essa menor para picar as coisas, né? Tipo pimentão, cebola, tomate, às vezes alguma fruta pequena, tipo morango e tudo mais. E a grande eu uso mais para carnes. Às vezes acontece de eu inverter aqui as coisas, mas eu sempre estou higienizando elas. Eu coloco também cloro, porque às vezes ela fica um pouco mais encardida aqui, mas só deixar de molho com cloro, com quiboa, com água sanitária, que sai tudinho, tá? E são maravilhosas, gente. Eu uso muito isso aqui. Muito, muito. Acho que nem precisa falar, né? Eu uso muito. E eu acertei demais também nos tamanhos. Eu não vou saber dizer pra vocês agora esses tamanhos aqui, mas se eu achar o link exatamente do vendedor que eu comprei, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Que lá tem vários tamanhos. É só você olhar nos comentários, que as pessoas que vão comprando, elas vão tirando foto, fazendo vídeo, que foi assim que eu fiz, né? Pra eu decidir os tamanhos que eu ia pegar. E aí na minha cabeça eu pensei, eu preciso só de 2 tábuas, uma grande e uma pequena. Tá ótimo. E tá aqui. Uso muito no dia a dia. Não me arrependo de ter comprado desse material. Eu sei que tem toda uma questão, né? É mais indicado de vidro, a tábua de vidro é mais higiênica e tudo mais. Só que eu não me adaptei com a tábua de vidro. Pra mim, eu acho que escorrega muito, enfim. Aí eu me adaptei mais com essa aqui. E foi, assim, maravilhosa. Eu lembro que minha mãe já teve na casa dela a tábua de vidro e eu usava e eu não gostava. Então eu não me adaptei. Aí eu pensava assim, eu não quero ter na minha casa. Então eu peguei essa aqui e foi uma escolha muito boa, foi uma escolha bem assertiva. Gosto muito dessas 2 tábuas aqui. Já esses itens aqui, eu confesso que não foi eu que comprei, mas eles são tão bons que eu coloquei aqui nesse vídeo para indicar para vocês, para você ter no seu enxoval, que foi esse kit aqui, gente, de facas. Espera aí, deixa eu virar assim, que vai ficar melhor, né? Esse kit aqui de facas, tem mais facas, tá? É um kit completinho, vem com tesoura, vem com descascador, que inclusive eu uso todos os itens, tá? Que veio. Esse aqui eu ganhei de presente de casamento, gente, da minha prima Júlia. Ela me deu esse kit que, assim, maravilhoso. Eu já tinha um kit que eu coloquei no meu enxoval de facas, que inclusive são perfeitos. Mas esse kit aqui é o kit que eu mais uso no dia a dia, porque eles são práticos, são muito bons, maravilhosos. O corte deles são muito bons e eu percebo que conforme o meu uso, né, aqui em casa, que ele não perde o corte dele muito fácil e muito rápido, sabe? Então de tempos em tempos eu preciso estar ali amolando e tudo mais, só que dura muito e eu amo, gente, amo! Esse kit aqui é maravilhoso, ele tem esses relevos aqui, né? Tem toda uma explicação por trás, mas são maravilhosos. Se eu não me engano, tem outras cores também, tem no rosa, eu já vi nos vídeos, mas eu gostei desse aqui, ela acertou muito. Tem me dado preto, combina com o meu enxoval, e são bem úteis na cozinha. Eu amo demais também, tô sempre usando isso aqui. Por fim, mas não menos importante, eu já indiquei esse item aqui, porque realmente é um item que eu indico, gente, assim, ele é maravilhoso, entendeu? Não tenho muito o que dizer. Eu acertei muito de ter escolhido em específico essa panela aqui de pressão. Gente, isso aqui é da Tramontina, né? Essa panela aqui foi um acerto, assim, gigantesco. Deixa eu contextualizar para vocês. Eu sempre tive medo de panela de pressão. Na casa dos meus pais, eles têm aquelas panelas de pressão comum mesmo, né? Você coloca a tampa por dentro e tudo mais. Sempre quando minha mãe usava, eu sempre saía de perto, falava com ela que eu tinha muito medo. Então eu na minha casa eu não queria ter essa panela em específico. Mesmo se eu quisesse não ia dar, né? Porque o fogão aqui de casa, ele é aqueles de indução. Então são panelas específicas que vão nele. Então eu comecei as minhas pesquisas de acordo com o meu fogão. Então eu comecei a pesquisar panelas que tenha o fundo triplo. Apareceram vários modelos, só que assim, eu queria uma panela de custo-benefício bom. Eu encontrei panelas de até R$1.000 e era um pouco fora da minha realidade, era fora da minha realidade, né, na verdade. Então, eu encontrei essa aqui, da Tramontina. Se eu não me engano, ela é da linha Alegra. Enfim, vou deixar aqui para vocês certinho o link dela.
quando eu encontrei, eu amei o design dela, porque eu queria muito uma panela de inox. E eu pesquisei vídeos no YouTube de resenhas, né? Eu amo fazer isso, gente, antes de comprar algum item assim grande, né? E aí eu encontrei os vídeos e eu amei. Foi amor à primeira vista. Essa panela, gente, ela é maravilhosa. E eu digo que eu acertei 100%, 1000%, porque, gente, eu não tenho medo de usar essa panela, juro. Ela é muito segura. Ela tem um sistema que tem duas travas de segurança, ó. Que é essa vermelhinha aqui e esse daqui, ó. Essas duas são duas travas de segurança. Então ela encaixa aqui, ó, perfeitamente, fica muito segura. Ela é bem mais silenciosa, eu percebi essa diferença. E ela cozinha, gente, os alimentos de uma forma surreal. Eu até falei no vídeo, né, com vocês, que eu preparei as comidas para essa semana. Se eu não me engano, foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Que ela não suga a água toda que você coloca dentro dela. Então o risco de queimar o alimento é muito pequeno. Quando eu abro a panela, ela ainda tá com uma boa quantidade de água ali, sabe? Porque preserva o fundo ali da panela, evita queimar, enfim. Então por isso foi a primeira coisa, gente, eu lembro até hoje, eu tava até na outra casa. As primeiras vezes que eu usei ela, a primeira coisa que eu percebi foi isso, que ela não suga a água toda. As primeiras vezes que eu usei ela foi assim, amor nas primeiras usadas. Perfeita, gente, ela é muito linda, eu amei o design dela, sabe? Ó, você fecha assim, ó, aí automaticamente ela já trava. Aí esse aqui é o design dela. Linda, 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 gente. Nossa, tem o fundo, né, triplo, que serve tanto para fogão de indução quanto para fogão normal também, tá? E eu sempre tô cuidando dela, areando, né? Não areando, né, porque senão pode arranhar. Mas colocando sif, deixando de molho e tudo mais na parte de dentro, principalmente mancha. Mas eu consigo tirar as manchas, né, deixando de molho. Quando eu deixo de molho, quase não preciso esfregar. Só dá uma esfregadinha ali de leve e já sai. Por isso que eu gosto de praticidade. Bom, amigas, eu acho que foram todos os 10 itens. Tomara que tenha ido, né? Vai que eu vou editar esse vídeo e tá faltando um item. Mas enfim, amigas, quero muito saber a opinião de vocês. Me contem aqui nos comentários qual foi o seu item favorito. Me contem aqui se você também já tem algum desses itens aí na sua cozinha. Coloca aqui também um item que você mais usa na sua casa, na sua rotina, com a sua família. Quero muito saber. Como eu falei, se você gostar desse vídeo, se você quiser, eu posso trazer vários, né? Porque tem muitos outros itens do meu enxoval que eu amo demais e que eu uso muito no meu dia a dia, não só de cozinha, tem de outros cômodos também. Então tudo depende de vocês, tá bom? Vocês me deram essa sugestão desse vídeo, eu trouxe. Então tô aqui para escutar vocês, para atender os desejos de vocês, os pedidos de vídeos de vocês. Então comentem aqui se vocês quiserem mais, tá bom? Lembrando que todos os links estarão aqui no box de informações. Não se esqueça de pegar o e-book aqui embaixo também, tá? E é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo também. Um super beijo pra você e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!